A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No início desse culto, eu quero trazer o Salmo de número 34, verso 7, que nos diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que essa seja uma realidade das nossas vidas. Muitas coisas especiais Deus tem permitido que aconteçam próximo ou distante de nós. Seja por conta da chegada da vacina, da liberação da vacina contra o coronavírus, que seja algo especial para as nossas vidas. E o meu desejo é que a nossa esperança permaneça em Deus, o Senhor, para que Ele faça toda a diferença em nossas vidas. Vamos falar com Deus? Amantíssimo Pai e eterno Deus, nós te louvamos pelo seu cuidado, pela manifestação da sua graça. Obrigado, Pai, pela liberação das vacinas, ó Pai, para que elas sejam bênção em nossas vidas. Seja, ó Deus, a vacina do Butantan, seja a vacina da Fiocruz, não importa, Deus. O importante é a manifestação da sua graça através de homens e mulheres que o Senhor levanta para fazer diferença em nossas vidas, ó Pai. Que seja, ó Deus, o início de um término de confinamento e que em breve, ó Deus, nós possamos estar juntos como filhos do Senhor para cultuá-lo, para crescer no conhecimento da palavra, para apresentar em comunidade, de forma presencial, a nossa petição, as nossas orações. Mas enquanto isso não acontece, fortaleça a nossa fé, esteja conosco e seja o diferencial, como o Senhor sempre foi em nossa caminhada. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. De uma forma de recordar as aulas de música do Seminário Teológico Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, no qual eu estudei, que pertencia à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por que pertencia? Porque ele já foi desativado, assim como o seminário lá de Fortaleza. Só permanecendo o Seminário Teológico de São Paulo. Mas uma boa recordação, vocês poderão ver e ouvir o cântico Deus está no templo, que juntos possamos bendizer o nosso Deus.
Provérbios 14, verso 12, nos diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quais são os caminhos que nós temos trilhado? Será que nós temos certeza que esses caminhos agradam o coração do Pai? Nós temos tranquilidade de falar desses caminhos aos nossos familiares, amigos e irmãos? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com Deus mais uma vez, para que Ele possa nos conduzir segundo a sua vontade e no caminho que é Cristo Jesus. Pai de amor, quantas falhas nós temos durante a nossa caminhada, tropeços e caminhos errados, ó Pai. Nós confessamos ao Senhor as nossas mazelas, mas cremos num Deus que nos conduz através do seu cajado amoroso a pastagens verdejantes. Um Deus que conduz o seu povo para cumprir os seus propósitos, segundo a sua vontade. Nesse momento, Pai, nós apresentamos os nossos corações, as nossas mentes, as nossas mãos e as nossas omissões, quando simplesmente nós cruzamos os nossos braços e não fazemos nada. Nós queremos fazer diferença, assim como o Senhor tem feito diferença em nossas vidas. Para tanto, usa-nos, apesar de nós mesmos. Perdoa-nos através da multidão do seu amor e da sua graça. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Amém. O tema da mensagem desta noite, irmãos, é a libertação que Deus nos oferece. Quantas vezes nós imaginamos que nós mesmos podemos nos libertar de tudo e de todos, das amarras do inimigo? E é certo que a nossa parte Deus vai deixar que nós façamos, mas a parte que compete a Deus, que é a principal, cabe a nós confiarmos e obedecermos às suas palavras. O texto base da nossa meditação dessa noite encontra-se no livro de Êxodo e vai do capítulo 3 ao capítulo 12, portanto nós não faremos a leitura toda, apenas nós apresentaremos alguns versículos chaves. Êxodo 3, versos 7, 8 e 9 nos diz: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos teus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu os enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Êxodo 5, verso 1, diz assim: Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Durante o decorrer dessa mensagem, nós faremos menção a outros versículos, mas não seria possível apenas em um culto nós fazermos toda essa leitura por conta do tempo e da dinâmica desse estudo. O fato é que a história de Moisés ela é repleta de surpresas, desafios e mudanças. E a história dele nos encanta porque muitas situações por ele vividas
nós podemos nos ver, ou ao menos tentar nos colocar em seu lugar. Fato é que Moisés, durante os seus primeiros 40 anos, ele viveu como príncipe no Egito. Os 40 anos seguintes, ele foi exilado na terra de Midian, onde conheceu sua esposa, teve um filho e trabalhou como pastor de ovelhas e cabras para o seu sogro, Labão. Os outros 40 anos, ou seja, já com idade agora de 80 anos, ele é usado por Deus para conduzir o povo de Israel em seu caminho para a libertação. E nos primeiros 40 anos, irmãos, só recapitulando, Moisés ele aprendeu a habilidade da liderança. Nos 40 anos seguintes, ele aprendeu a respeito da humildade. E durante os últimos 40 anos, em obediência ao Senhor, ele saiu para uma jornada de fé, de conquistas e de libertação. Embora Moisés ele tenha sido um grande homem de Deus, quando ele recebeu o seu chamado para ser instrumento de libertação nas mãos do Altíssimo, ele deu a sua desculpa. Ele disse: eu tenho dificuldade no falar, ou a minha língua é pesada. E nesse sentido, a primeira lição desse estudo é uma pergunta: qual é o nosso chamado e como temos respondido a Deus? Êxodo 6, 28 a 30 nos diz: quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Um dos motivos pelos quais as nossas respostas se transformam em desculpas em relação ao chamado de Deus, via de regra, é por conta da nossa incredulidade, ou seja, falta de fé. Quando Moisés ele esteve no meio do povo de Deus, falando a respeito das promessas de Deus, por meio do seu poder, ou seja, do poder de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, infelizmente, a libertação de Israel foi recebida com incredulidade. Isso porque as circunstâncias eram exatamente muito cruéis para gerar esperança no povo. Até Moisés hesitou e novamente queixou-se da sua dificuldade de falar. Não obstante as circunstâncias cruéis, podemos confiar em Deus, que verdadeiramente tem uma mão poderosa e um braço estendido em nossa direção. Dia desses, foi iniciada a vacinação dos profissionais da saúde, dentre as quais nós temos orgulho disso. Eu destaco a nossa irmã Keren Malak, filha do nosso irmão Brahim Malak e Márcia Malak, que nos representou ali tomando essa vacina. Isso é algo especial. Nós entendemos que essa vacina é uma bênção para os brasileiros, que isso fique claro. E nós oramos para que tanto essa vacina do Butantan, quanto a vacina que a Fiocruz estará produzindo, elas possam cumprir o seu papel e em breve nós possamos viver em plena liberdade, inclusive realizando os nossos cultos presenciais. Entretanto, nós não podemos nos enganar. Apesar de a vacina ser uma bênção, a nossa esperança deve estar em Deus, o Senhor. E eu falo isso porque eu creio que Deus usa pessoas para fazer diferença em nossas vidas, sejam eles os pesquisadores, os médicos, o Instituto Butantan, a Fiocruz, seja na área espiritual, financeira, relacional e até da saúde física, seja nossa ou de nossos filhos. Por que eu digo isso? Eu sou grato por cada médico ou médica, grande maioria foram médicas, que cuidaram de nosso filho, Daniel, por mais de 100 dias de internação em Presidente Prudente, 95 dos quais foi na UTI. E eu creio que eles foram instrumentos nas mãos de Deus, mas eu não posso me enganar. Em cada momento, a minha esperança esteve firmada em Cristo Jesus, o autor da nossa fé, o consumador das nossas vidas. Jesus, ele nos libertou de boa parte de nossos medos. Alguns ainda existem, mas nós continuamos crendo e confiando nele. Minha mãe, Dona Ruth, aos 73 anos, ela passou por um tratamento e tem sido acompanhada
por conta do câncer. E eu sou grato, assim como minhas irmãs são, e a nossa família, porque Deus levantou um médico, uma equipe, medicamentos e um cuidado especial sobre a vida dela. Mas, em todo instante, a minha esperança não esteve neles. A minha esperança, eu creio que das minhas irmãs também, estiveram em Deus, o Senhor. Jesus é o único que pode nos libertar, inclusive dos nossos medos. Qual é o medo que tem te afligido? João 8,36 afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. E nesse sentido, se a nossa esperança estiver em outra coisa, a não ser em Deus, o Senhor, com certeza nós nos decepcionaremos. Deus, em vários momentos de nossas vidas, Ele permite que nós enfrentemos certas dificuldades para fortalecer a nossa fé e nos dar a oportunidade de dar um bom testemunho. Após refletir sobre o nosso chamado e a nossa resposta, a segunda pergunta, eu vou dividir o sermão em perguntas, é a seguinte: qual é a nossa proximidade com aquilo que nos aprisiona? Para demonstrar o seu poder diante do seu povo e também para que os outros povos soubessem quem era o Deus de Israel, Yahvé, ele enviou 10 pragas. E ele mesmo endureceu o coração do faraó. A primeira praga foi a água se transformando em sangue, lá em Êxodo 7, versos 14 e 25. Um contraste muito grande daquele primeiro milagre evidenciado por Jesus, onde ele transforma água em vinho, em um símbolo de vida, de alegria. Segunda praga foi a questão das rãs. Êxodo 8, do verso 1 ao 15, traz isso. E algo estranho nessa segunda praga é a pergunta que Moisés fez ao faraó. Em Êxodo 8, parte final do verso 9 e início do verso 10, Moisés pergunta ao faraó: diga, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio? O rei respondeu: orem por mim amanhã. Irmãos, quantas vezes nós deixamos para o outro dia, para outra ocasião, uma decisão tão importante? Aquilo cheirava mal, aquilo não era bem visto, mas às vezes nós vamos protelando uma mudança, uma transformação, uma decisão que deveria ser tomada hoje. Quantas pessoas passam por situações dolorosas, algumas vezes espirituais, emocionais ou até físicas, e protelam para procurar o médico quando, em muitos casos, não há mais solução, ou a solução é mais difícil. Que nós tenhamos atitudes cristãs e sábias, quando necessário, em relação às nossas vidas e à vida da nossa família. A terceira praga, os piolhos, em Êxodo 8, 16 a 19. A quarta, as moscas, em Êxodo 8, 20 a 32. E após anunciar a quarta praga, o faraó diz o seguinte a Moisés e Arão, lá em Êxodo 8, 25. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo, no Egito. Olha o verso 28 de Êxodo 8 que diz: então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Até onde nós estamos dispostos a ir em obediência ao nosso Deus? O coração do faraó, ele continuou endurecido, mas ele ainda tinha desculpa que foi Deus quem endureceu seu coração. E os nossos corações? Qual é a nossa desculpa? Como eles têm agido diante de Deus? A quinta praga fala sobre a morte dos animais, em Êxodo 9, de 1 a 7. A sexta, os tumores, Êxodo 9, de 8 a 12. A sétima praga, a chuva de pedras, Êxodo 9, 13 a 35. E a oitava praga, os gafanhotos, Êxodo 10, de 1 a 20. Essas últimas pragas, ou seja, da quinta praga à oitava,
elas atingiam questões de autoestima, os bens materiais, os animais e a saúde física daqueles que se distanciavam de Deus e de sua palavra através da boca de Moisés e Arão. Como temos caminhado em relação ao que pode nos aprisionar e até nos destruir? Nós conhecemos o Salmo 1? Nós conhecemos apenas de cor ou vivenciamos? Nós andamos segundo ou seguindo o conselho de quem? Nós nos detemos nos caminhos de quem? Nós nos assentamos em quais rodas? Pensemos a respeito. Vimos no início a respeito do nosso chamado e da nossa resposta. Acabamos de refletir sobre qual tem sido a nossa proximidade com aquilo que nos aprisiona. E agora nós tentaremos responder mais uma pergunta. Nós temos conduzido as nossas famílias em um tempo de adoração a Deus, o Senhor? Êxodo 10:10 diz assim: Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. As duas últimas pragas, a 9ª e a 10ª, elas não são apresentadas de maneira desproposital. A 9ª praga fala sobre a escuridão, Êxodo 10, 21 a 29. E quantas famílias têm vivido literalmente na escuridão? Não usam óculos, como muitos de nós, como eu, mas a sua ótica de leitura é o seu próprio umbigo, o seu ego, o seu eu. E a 10ª praga, uma praga mais forte. Moisés anunciou a morte dos primogênitos. Em Êxodo 11, do 1 ao 10. Mas ela se cumpre lá em Êxodo 12, a partir dos versos 29 e seguinte. Olha Êxodo 11, verso 4 e 6, o que diz. Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus diz, perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava, que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Em Êxodo 12 é apresentada a Páscoa, onde apresenta ali o cumprimento da promessa do Senhor. Êxodo 11, uma noite de dor como nunca antes no Egito. E agora em Êxodo 12, a celebração da vida para o povo de Deus, para os israelitas. E aqui algo marcante estava não apenas nos umbrais das portas ou das janelas das casas, mas acima de tudo nos corações dos filhos e das filhas de Deus, dos israelitas, que se refugiaram em seus lares como família, através daquele sangue, se refugiando atrás daquele sangue do Cordeiro. Será que hoje nós conseguimos interpretar que o Cordeiro de Deus, ou seja, Cristo Jesus e o seu sangue derramado na cruz do Calvário a nosso favor, é tão importante para a nossa história? Será que nós temos como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e com isso nos inclui na família de Deus, Jesus? Já estamos concluindo. Em Êxodo 12, do verso 1 a 14, é apresentada a Páscoa, onde o cordeiro ele deveria ser morto, sua carne cozida, toda a carne ali comida, os ossos depois queimados, e o sangue era passado nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais eram comidos. Ou seja, aquela família que comeu naquele lar, ela não era para se dispersar, era para permanecer unida. Porque o anjo da morte, ele passaria, e onde ele percebesse que havia o sangue do cordeiro, ele passaria e pouparia aquela vida. Ou seja, era o Peshá, era a Páscoa judaica.
quantos livramentos Deus tem feito a nosso favor. Deus, ele é capaz de agir hoje por nós, exatamente como fez pelos israelitas escravizados no Egito. E algo fundamental que Deus precisa nos libertar é dos nossos medos e de tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Eu não sei o que te aprisiona, mas eu sei o Deus que nos liberta. Vamos falar com Ele? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós apresentamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Cuide, ó Deus, dos enfermos, daqueles que têm feito um tratamento contra o Covid-19. A nossa irmã Francisca de Arruda, mamãe da nossa irmã Vanilda. Cuide da vida dela, do seu tratamento, para que seja eficaz. E em breve ela esteja no quarto e no momento oportuno, no conforto do seu lar. Cuide também, ó Deus, da Tatiane da Silva, irmã da Fernanda, lá do Valdevi. Tenha misericórdia, Pai, da Tatiane. Nós não sabemos, ó Deus, o que ela tem passado nesse tratamento, Deus, junto ao hospital. Mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa promover cura, renovação de vida para ela, Pai. Apresentamos também a vida da Érica e do Sandro. Te louvamos porque ele já recebeu a alta, está no conforto do seu lar. E esteja protegendo ambos, seus filhos, o seu Toninho, que já recebeu alta, e tantos queridos ali que estão envolvidos, porque choraram, Deus, enquanto o Sandro esteve internado. E hoje tem o privilégio de tê-los no seu lar. Os proteja-os, ó Pai, de qualquer mal. Nós apresentamos também, ó Pai, o Odair, irmão da Cássia e da Ângela, lá de Adamantina. Tenha misericórdia, Deus, desse seu filho. Permita, Deus, que o tratamento que ele tem feito, ó Pai, seja eficaz para a sua vida. Nós sabemos, ó Deus, que as causas de não sermos consumidos são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Tenha misericórdia do Odair, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia do seu povo, ó Pai. Nós apresentamos, ó Pai, outros nomes que não chegaram até nós, mas de pessoas que também têm feito algum tipo de tratamento. Seja alguma coisa emocional, espiritual ou física, eu não sei, ó Pai, mas o Senhor os conhece bem. Promova livramento, libertação, transformação, cura, renovação da alma e de sonhos. Nos permita vislumbrar coisas novas para a igreja da qual nós fazemos parte, para a família de Deus que nós fomos chamados através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado por esse privilégio. Nos despeça em paz, nos dê orientação, conduza os nossos passos e nos oriente. Nós apresentamos também, ó Deus, a vida daqueles que estão desempregados, daqueles que carecem, ó Deus, de trazer dignidade para dentro do seu lar, sustento, amparo. Ser com aqueles casais que estão vivendo situações de crise. Ser com os filhos que estão ansiosos por conta, seja do início das aulas, seja da chegada dessa vacina. Mas que tudo isso, embora nós entendamos como bênção, não seja maior do que a nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Pai, por tanta coisa boa acontecendo. Pela chegada, Deus, da vacina ali em Londrina. Em breve, com certeza, chegará também em nossa região. E que o Senhor abençoe cada dose, ó Deus, para que seja bênção na vida do seu povo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, a manifestação do Espírito Santo e o senhorio de Cristo possa te acompanhar
assim como cada um dos seus familiares, e conduzi-los em um caminho de vida, a uma terra que mana leite e mel. Não leite e mel que nós saboreamos apenas aqui, embora nós entendamos que é bênção, mas no tempo oportuno, a mansão celestial, cuja entrada foi paga pelo sangue do Cordeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima em nome de Jesus.